Opa, professor José Fran, boa noite. Aqui é o Matheus, da equipe 5 aqui, do último seminário, né, comigo, o Gustavo, a Agni, o Pedro e o Júnior. Nós estamos aqui para apresentar o nosso analisador léxico e sintático, né? A gente faz a segunda parte junto com o parser. É diferente do livro, que ele faz uma iteração sobre cada token. Não ficou muito claro, na verdade, no livro, porque onde é que fica as funções do parser, né? Eu lembro que o senhor explicou em aula, mas a gente hoje adotou uma seguinte forma de arquitetura. A gente faz o analisador léxico ler todo o arquivo, separar todos os itens por tokens. Se tiver algum token escrito de forma inválida, como por exemplo uma variável que começa com número, né, um identificador começa com número, não vai dar certo, vai estourar o erro lá dentro. Então tem alguns erros que são já do analisador léxico, outros erros são do parser, né, que é o nosso analisador sintático. Bom, a gente começando aqui, então, pelo nosso analisador léxico, ele vai pegar todo o nosso arquivo, vai varrer ele e transformar ele em tokens, né? Como a gente tem as nossas classes de caracteres, identificadores, né, nessas constantes nomeadas, alguns maps que nós temos aqui, alguns arrays associativos que nós temos também, né, no caso para poder trabalhar de maneira mais simples do que envolver um switch case muito grande, igual tem lá no livro, né? Quando a gente vai chamar a função lookup, tem um switch case gigante. Imagina para aqui que um contexto bem maior, né? Então vamos lá. A gente tem no nosso analisador léxico a seguinte questão: a gente vai analisar sempre o caractere atual, o seu próximo, entendeu? Ele funciona dessa forma. Ele é um pouco diferente lá do livro, eu acho que dessa forma ficou muito melhor de não só fazer manutenção, mas até de entender como é que funciona o analisador léxico e explicar, né? A gente começa com a nossa primeira função, que é a parse, né? A parse vai processar as coisas, então ele vai abrir o arquivo, né? Aqui na linha 102 ele abre o arquivo. Enquanto o nosso courage token for diferente de EOF, né? Que é uma constante que eu dominei aqui dentro do código, a gente vai chamar o lexical e depois ele vai fechar o arquivo, né? Então ele vai abrir o arquivo, pegar todos os tokens, né, todos os caracteres que são de tokens, associar eles aos seus valores e retornar eles num array associativo. Bom, na nossa função lexical, que é a primeira função que é mais importante, então ele vai pegar o primeiro caractere e o seu segundo caractere, que é o próximo, né? Essas duas funções, elas são bem interessantes, porque primeiro, a validate char, ela pega o primeiro caractere, lê ele, né, do arquivo. Se não tiver o caractere, a gente sabe que a gente chegou no final do arquivo, né? Então a gente coloca o current token como EOF. Não existe uma constante no Python para determinar o final de um arquivo, ou então o final de linha, no caso, né? Então aqui a gente coloca como se fosse uma manipulação mais nossa, né? A nível de desenvolvedor. Então a gente coloca a nossa variável, se ela existir, né? No caso, se o char existir, a gente coloca ele no atributo da classe, current char. Se ele for um final de linha, né, a gente vai aumentar o nosso contador de linhas para a gente poder retornar alguns erros ali em específico, né? E aí a gente valida o seu tipo. Então ele pode ser uma letra, um dígito, um espaço em branco ou então algo desconhecido, né, que é justamente que vai parar na função lookup. O nextchar, o validate nextchar, é basicamente a mesma coisa, só que a gente faz isso de uma forma que a gente lê o arquivo, a gente lê o próximo caractere, então o vetor que posiciona a leitura atual do arquivo vai para o próximo, só que no final a gente volta. Então a gente salva a posição atual da leitura, lê o próximo, né? Lê o próximo caractere e depois volta para a posição anterior. Então a gente tem essa manipulação para a gente poder ler o próximo caractere sem atrapalhar uma certa fila do current char, né? Então o next char ele sempre vai ser o próximo, né? Sempre vai estar um à frente. Voltando aqui, professor, para a nossa função lexical, né? Então a gente pega o seu caractere e o seu próximo, no caso, de uma maneira que não atrapalhe a leitura sequencial do char, né? E a gente valida qual é o seu tipo. No caso, se a classe for uma letra, ele vai ter alguns caminhos, né? A primeira alternativa é se ele for uma letra seguido de um dígito. Então, se for uma letra com próximo sendo um dígito, a gente automaticamente sabe que é um identificador, porque ele não pode ser qualquer outra coisa. Então a gente tem essa função aqui, né, que pegar o identificador todo a partir de uma string mista,
que é uma string mista? Uma string composta de letras e dígitos, no caso, né? Então ele sempre vai ser um identificador. Essa função aqui, ela é bem simples. Ela vai pegar o próximo, né? Ela vai validar. Se o próximo for diferente de EOF, né? End of file, e o próximo for diferente de espaço vazio, e também, né? O próximo for diferente do tipo no, ele vai pegar os próximos caracteres. Então, por exemplo, a gente tem uma seguinte identificador. A8, né? A gente sabe que o primeiro é um A e o próximo ele é um 8. Ele vai entrar aqui dentro. Se a gente tem A8BC, supondo que aqui, professor, a gente vai ter A8BC. Ele vai pegar o A, vai identificar que tem um 8 e vai entrar nessa função. Nessa função aqui, enquanto não tiver um espaço em branco na frente, né? Ou então não for o final do arquivo, ou então não for, por exemplo, o identificador, para dizer que é, por exemplo, um token de função, uma coisa assim do tipo, né? A gente vai iterar até pegar o identificador por completo, né? Então a gente tem uma validação disso. Se o próximo caractere for um EOF, né? A gente seta esse current token aqui, que a gente usa na nossa função lá em cima no parse, no nosso laço, né? Até mostrar aqui para o senhor para ficar fácil de referenciar. Nossa função parse, né? A gente valida se o current token é diferente de EOF, não o nextchar, né? A gente deixa assim para eu truncar algumas questões para ficar mais fácil de eu determinar quando que termina o arquivo, né? Então a gente bota a nossa string de lexema, né? No caso a gente tem um lexema completo, por exemplo, ele vai aqui, iterou e juntou A8BC, pega isso e coloca no array, que é o nosso lexeme. O lexeme, ele é simplesmente um array dentro da nossa classe, ó. Tá aqui, ó. Entendeu? Então, como a gente tem o nosso lexema, ele vai adicionar ele lá dentro, né? E posteriormente a gente vai processar ele, né? A gente vai processar essa string como identificador. E o que essa função faz? Ela pega no nosso dictionary, né? Que a gente, no caso aqui, é um array associativo do Python. A gente coloca na nossa posição de tokens nosso string de lexema e o seu código, no caso, o identificador, né? E a gente depois limpa esse array de lexema. Então, esse é o primeiro caso, se a primeira letra for um dígito, né? Tá. E se a primeira letra for um dígito, né? E ela for uma palavra reservada? Supondo que eu tenho uma linguagem que o i, ele é uma palavra, ele é um caractere reservado. Eu não posso ter o i solto, né? Então, ele vai aqui, ele valida se ele é uma palavra reservada. Ela está justamente nessa constante aqui, né? Que a gente tem um array associativo também. Então, a gente valida ele. E se ele é uma palavra reservada? Nesse caso aqui, vamos supor que ele não é. Então, não vai passar por esse bloco aqui, né? Mas, se a gente for entrar aqui, ó. Supondo que a gente já tem aqui um int, né? Ele é int. Ele vai entrar aqui indiferente de EOF, né? Ou seja, se a próxima classe não for o final da linha, ele vai validar se não é um espaço ou então em um null, né? E vai chamar essa função aqui. Qual é a questão aqui? Essa parte aqui, ele valida se a nossa lexem string atual é uma palavra reservada. Então, ele vai ficar iterando várias vezes essas funções aqui do lexical, né? Então, para cada caractere, vai ser chamado lexical. E cada vez mais ele vai ficar atualizando o vetor chamado lexeme. O lexeme, ele vai guardar todos os caracteres desse suposto lexeme, né? E vai ficar somando até o próximo ser um espaço vazio ou então ser um final de arquivo, no caso, né? Ou então até mesmo ser alguma coisa desconhecida, até ser do tipo unknown, né? Aqui nesse caso, se a nossa string do nosso vetor lexema for uma palavra reservada, né? A gente vai validar se o próximo não é EOF, justamente para a gente saber se ele é um espaço branco, né? E a gente vai processar esse token através de uma palavra reservada. No caso, os tokens de palavras reservadas, a gente tem aqui em cima, que eu já te mostrei, como void, main, if, else, while. Então, a gente tem vários exemplos aqui, né?
a gente vai pegar essa string e vai simplesmente adicionar ela no nosso vetor de tokens. Então a gente depois daqui vai pegar os nossos tokens, guardar eles numa posição, né, no tamanho dos tokens e fazer uma associação aqui, né? Fazer um array associativo aqui de novo, né? E de novo a gente limpa o nosso vetor do lexema atual que a gente está analisando. Bom, se não for nenhuma palavra reservada e não for um identificador com uma string e um dígito, a gente vai simplesmente entender que é um identificador simples e puro, né? Um identificador somente de caracteres alfabéticos. Então, nesse caso, com a mesma validação de antes, para validar se o próximo caractere é diferente de espaço vazio, né? Se o próximo caractere for um espaço vazio, a gente vai entender que no final a gente vai ter um identificador. Mas se não for um espaço vazio e se for um espaço em branco, né, no caso, ou então se for algo desconhecido, esse unknown, a gente vai processar esse identificador. Então, essa função de parse identify já explicou ela, a gente já chamou ela alguma vez aqui, né? No caso desse pegar esse identificador completo de uma string mixed, né? Uma string mista. E justamente faz a mesma coisa, colocar no nosso array associativo, né? De tal modo que para o dígito é bem parecido, só que mais simples, né? A gente sempre vai, primeira coisa, o primeiro erro que a gente tem na nossa aplicação aqui, no caso, o primeiro erro que estoura no nosso analisador léxico é justamente se tiver um número seguido de um caractere alfabético, justamente pela questão de que, tipo, não pode haver isso, né? Então, se for um dígito e o próximo for uma letra, ele vai estourar esse erro aqui pra gente, né? E justamente funciona dessa forma. Ah, professor, uma coisa que eu esqueci de explicar. A cada vez que a gente for validar o char, né, ele vai entrar nessa validação aqui, né? Seria uma letra, se é um dígito. E a gente vai pegar o array atual de lexema, vai adicionar o caractere atual. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse array aqui, né? Ele vai primeiro, supondo que eu vou ler o main. Então ele vai adicionar o M, na próxima iteração vai adicionar o A, na próxima iteração vai adicionar o I e na próxima iteração vai adicionar o N. Ele vai funcionar dessa forma. Então ele vai validar se ele faz parte das palavras reservadas, né? E se depois disso daqui não vem um espaço em branco ou então vem um EOF aqui do lado, né? Para ele validar de maneira correta, porque, por exemplo, eu posso ter uma variável chamada main forks, entendeu? Eu posso ter essa variável aqui e se por um acaso eu escrever de maneira errada o meu analisador léxico, eu posso acabar tentando colocar isso aqui como identificador, né? Ou como identificador não, perdão. Com uma palavra reservada. Isso aqui não é, isso aqui é um identificador, né, no caso. Então, continuando aqui nos dígitos, a gente tem a mesma questão, assim como letras, né? Apesar de que se for um dígito seguido de letra vai ter erro, né? E, de novo, né? Enquanto for um dígito, né? A gente vai continuar aqui adicionando, né? Se o próximo não for uma coisa vazia, né? Vai colocar esse parse integer, né? O parse integer é uma função parecida com o parse identifier, né? Faz a mesma coisa praticamente, só que no nosso array associativo vai entrar a constante chamada numeric, né? A gente tem essa classe de identificadores de acordo com a nossa gramática que foi enviada junto com o relatório, viu, professor? É importante lá também porque foi o que baseou boa parte do nosso código, foi a gramática, né? Bom, continuando aqui, a gente vai ter uma outra questão. A gente pode variar se ele é um unknown, né? Se ele é desconhecido. A gente pode também, que nosso caractere pode ser um espaço em branco, então nesse caso ele só vai retornar, vai pular para a próxima iteração, né? E se não for nenhum desses, vai dar um erro, né? Na função lookup, a gente tem uma coisa bem interessante. Ela é um pouco mais sucinta também que a versão do livro. A gente valida o nosso caractere atual. Se ele for um caractere do nosso array associativo lookup, né? Se ele for um igual, se ele for um mais, se ele for qualquer um desses aqui, a gente vai validar o seguinte, a gente vai validar ele. Se do lado dele tiver um outro caractere que está aqui também, porque, por exemplo, no lookup a gente não tem apenas caracteres de tamanhos únicos, né? A gente tem aqui coisas com mais questões, assim, a gente tem caracteres com
como posso explicar melhor? Caracteres compostos, né? A gente tem operadores, por exemplo, maior do que ou igual, né? A gente tem o diferença, né? Que é exclamação com igual. Então, a nossa função, ela basicamente compara o atual, né? Deixa eu só achar aqui o lookup, professor. Só um momento. Letter digit lookup. No nosso lookup, ele vai validar se o nosso caractere atual, ele pertence ao array associativo lookup. Se ele pertence, ele vai validar o próximo. Se o próximo ele for do tipo e ou não, né? For um tipo desconhecido, ele vai fazer um possible token. Esse possible token é uma junção de strings do caractere atual com o próximo, né? Se for um menor ou igual, a gente vai ter um menor junto com o igual. Então a gente vai colocar os dois e vai validar se ele é um caractere válido, né? Por exemplo, eu posso ter exclamação e menor, né? E aí ele não vai estar dentro do lookup, por exemplo, né? Do array associativo lookup. Então, se ele for um array composto, né? A gente vai fazer essas chamadas aqui dessas funções, a gente vai chamar o próximo caractere e depois chamar o próximo para poder pular essa iteração, porque a gente usou 2 caracteres, né? E se não for, a gente vai usar somente um, né? Então, no caso, se o próximo não for do tipo, se esse possible token ele não for um lookup, né? Um tipo lookup aqui dentro, que a gente determinou, né? Se não estiver dentro do array associativo, ele vai basicamente fazer só o primeiro. Vai pegar só o primeiro, vai ler e despachar, né? Basicamente é assim que funciona o nosso analisador léxico. Ele funciona dessa maneira, ele vai iterando sobre cada caractere e vai armazenando os seus tokens no array. Depois ele pega todos esses tokens, né, e a gente envia ele no construtor do parser. O nosso parser é esse daqui. A gente, no caso, professor, a gente fez um parser para ler a função void main e ler uma atribuição, justamente pela questão do tempo, que estava muito curto, né? Ainda mais depois da alteração que o senhor propôs lá pra gente lá, a alteração, no caso, a errata, né? Porque realmente, professor, a questão do tempo ficou muito curta para entregar hoje, agora são 15 para as 8 do domingo, né? E aí a gente viu que não ia conseguir implementar tudo, a gente implementou uma coisa que seja mais palpável, né? Então, no nosso parser, a gente fez uma coisa que é bem interessante. A gente a gente declara algumas variáveis, né? A gente pega o nosso lexema atual e o próximo lexema, assim como a gente fez no analisador sintático. Eu gosto dessa abordagem, achei mais interessante pegar o atual e o próximo. A gente tem uma função de iterar, né? Essa função de iterar, ela vai pegar, no caso, o próximo lexema e armazenar na current, e depois vai pegar o próximo do current e armazenar no next. Então, por exemplo, se a gente tem o 0, 1 e 2, né? Se o nosso current ele é o 0, o next vai ser o 1. Quando a gente chamar a função iterate, o current vai ser 1 e o next vai ser 2. Entendeu? Só para explicar o que essa função faz basicamente. Então, quando a gente quer iniciar o nosso parser, a gente chama parser.ignite, que é nossa função de entry point, né? A partir da nossa gramática, a gente vai chamar o programa, né? Assim como é bem parecido com o livro, professor, a gente vai ter aqui as funções de acordo com as abstrações da gramática, né? Então, o programa, ele vai printar entrando no programa, então ele tem que ter toda essa questão aqui também, essa sequência de tokens, né? Tendo essa sequência aqui válida, ele vai entrar no statement list. Entrou no statement list. Entrou aqui, vai printar que entrou no statement list, vai iterar para o próximo caractere, né? Então aqui no caso, validou que tem void, validou que tem main, validou que tem parênteses esquerda, validou que tem parênteses à direita, validou que tem essa chave aqui à esquerda, ele vai entrar no statement list, né? Aí no statement list, professor, ele vai entrar, vai iterar, então ele estava aqui, ele vai para o próximo caractere. No próximo caractere não, perdão, vai para o próximo token, aqui é um char. Então ele vai entrar no statement, na função statement, e ele vai olhar assim, beleza, entrou na função statement, ele vai ver se é uma declaração. Entrou na função de declaração. Aqui na função de declaração, deixa eu só fechar aqui para ficar mais visível, pronto. A gente vai validar. Se o código do lexema atual for um parser, estiver dentro do parser.types. O que é isso aqui?
são os tipos de variáveis que a gente pode ter. Então, numa declaração, a gente pode declarar como int, float, double ou char, né? E essas constantes nomeadas vêm justamente do nosso analisador léxico, né? Então, se o nosso analisador léxico, se o nosso lexema atual tiver no tipo, ou seja, se esse lexema aqui ele é um dos tipos declarados, ele vai iterar e vai ver, vamos analisar o próximo. Se o próximo é identificador, então aqui, opa, só um momento, professor, acho que deu só um misclick aqui, pronto. Se o próximo for um identificador, né, vai iterar de novo, vai para o próximo. Se o próximo for uma semicolon, né, um ponto e vírgula, deu bom, no caso, né? Então vai iterar e vai retornar essa função aqui, fechando com declaration, e vai ter aquelas chamadas recursivas, né, de top-down, né? A gente vai ter um top-down recursivo. Aqui vai funcionar basicamente dessa forma. Se tiver algum erro, ele vai estourar, né? Então, se não tiver a chave da direita, a chave da esquerda, parênteses, né? Ou então alguns outros erros que tem aqui dentro, como declaração sem semicolon, declaração sem identificador, né? Vou mostrar aqui, professor, no caso, um pouco do código. A gente tem o Python rodando aqui, né? Para o senhor rodar também, é muito simples, só coloca Python 3 main.py, que é bem simples, né? Só ter o Python 3 instalado. A gente vai ter aqui o nosso analisador léxico sintático funcionando em conjunto, né? Então ele vai entrar no programa, viu que a função é void, main, deixa eu acompanhar aqui junto aqui com a nossa entrada, né? Parênteses esquerda, parênteses direita, aqui. A partir daqui entrou em statement list, viu que começa com char, então vai entrar no statement, vai entrar na declaração. Então o próximo lexema é a, ponto vírgula. Fechou a declaração, fechou o statement list, saiu do programa. Então fechou com o último lexema, entendeu? A partir do último lexema ele vai sair fechando todas as outras chamadas recursivas de função. Então a gente terminou uma declaração aqui nesse caso. Se por acaso for um tipo inválido, tipo chars, né, ele vai estourar um erro, né? Declaração com tipo inválido. Se eu quiser não colocar um identificador único, no caso um numérico aqui, né? Declaração sem identificador, né? Então se eu quiser colocar um 8A ainda, ele vai estourar outro erro, né? Digit before alpha chars, né? Vai ter um dígito antes do um caractere alfabético. Se a gente for declarar e esquecer da semicolon, a gente vai aqui, ó, declaração sem semicolon. A gente tem outros erros também, tipo, se você quiser colocar voidin, tá ligado? E no voidin vai ter erro, ó, function main without main type void declaration. Então a gente tem aqui vários erros que vão cobrir, né? De novo, professor, nossas conclusões aqui, a gente gostou de implementar, a nossa equipe aprendeu um pouco mais de Python, a gente teve como entender um pouco mais dos processos aqui dentro, né? Foi bem interessante fazer esse exercício. Pessoalmente, eu acho que eu me senti até um pouco mais confortável de trabalhar com Python aqui. E dessa forma, eu acho que, acredito que se tivesse um pouco mais de tempo, fica até uma sugestão para a próxima turma, se eu for implementar isso de novo, passar com um mês de antecedência, né, esse trabalho dessa forma. No caso, dar um prazo de um mês, depois que terminou o assunto, porque realmente é muito complexo, professor. Acho que não é uma coisa tão simples de implementar de acordo com a gramática que foi solicitada, né? Se fosse uma gramática mais simples, com certeza dava para implementar, mas com uma gramática um pouco mais complexa, de elementos mais complexos, aí não ficou tão interessante. Mas a gente fez, pelo menos assim, um mínimo, que foi colocar uma atribuição dentro de um void, né? Mas é isso, professor. A nossa equipe agradece a oportunidade pelo trabalho, foi muito legal, né? Apesar do prazo e tudo mais, a gente conseguiu fazer uma coisa bem interessante. E é isso, professor.